Onde que solicita trem aqui? É aqui? Ah, tá. Tem como chamar junto pra começar, não? Vai começar primeiro alguém? Seu pai passa cena no chão, Zé? Passa óleo. É isso. Laura, apagou. Tony. Sumiu. Tá online, mas não tá online ainda não. Boa noite, gente. Vou fazer uma live aqui com a Cristanieto sobre aborto. Só esperar ela entrar. Então, tá conseguindo ouvir aí, gente? Dá um retorno aí, por favor. Ai, ai. Procura nela. 58 pessoas. Obrigado pelo retorno. Só tô aguardando a Cris entrar. A Cris já tá aí? Ah, aceitou. Entrou. Olá. Boa noite, Cris. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus também, tudo bem. Ah, maravilha. Tava tentando entrar aqui, mas por algum motivo tava dificultando, né? Tava travando direto. Eu tentei umas 5 vezes. Agora, graças a Deus, foi. O Instagram Boa noite a todos. tá meio travado aqui também. Obrigado por você ter aceitado aí fazer a live com a gente. Imagina, uma honra. Vamos falar um pouquinho aqui. Ô, Cris, o pessoal que tá cobrando para fazer o convite para vir para o congresso aqui em Belo Horizonte. A gente até entrou em contato com a sua assessoria para ver se tem disponibilidade dia 11 de junho. Sim, sim. Tô sabendo e vai ser uma alegria, né? Já até vi na agenda direitinho, já deixei registrado e reservado para, se Deus quiser, a gente estar presente aí. Obrigado. A gente vai ficar muito Nada. feliz com sua presença aqui. Deixa eu só perguntar, pessoal, a conexão tá boa, tá adequado, o tom, no caso, o som tá tranquilo, vocês estão me ouvindo bem? Só me sinalizem aí, por favor, né, pra gente poder fazer aqui correção técnica, se for o caso, se houver necessidade, né? Tudo certo, pessoal? Bom, pode seguir, caríssimo, desculpa, só para sinalizar aqui. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui eu pedi a algumas pessoas que têm curiosidade sobre aborto, sobre ideologia de gênero, para fazer algumas perguntas, já que você é uma das mais expertas aí do Brasil. E, curiosamente, a gente vai fazer essa live aqui hoje no dia que uma adolescente, né, uma jovem, morreu lá, se não me engano, na Argentina com um aborto. Aí eu queria saber, a liberação do aborto realmente deixa segura a saúde da mulher? Em hipótese alguma, né? Na verdade, assim, eu sempre reitero, né, em todas as lives que eu participo, que eu falo sobre aborto, eu gosto primeiro de mencionar o que é o aborto, né? Infelizmente, o que a gente percebe é uma tentativa de colocação de argumentos que são absolutamente falaciosos para tentar invisibilizar a vida humana intrauterina. Né? Então, eu sempre digo, olha, aborto, ele é assassinato. Na verdade, o termo aborto já é um eufemismo em si mesmo. Já é uma tentativa de suavizar uma palavra, né? Mas qual que é o conteúdo? Qual que, de fato, é o significado real? É justamente o assassinato. É um homicídio intrauterino. Portanto, né, a vida humana que está ali preservada, que está dentro do ventre materno, aquela vida ela é ameaçada justamente por aqueles que defendem a legalização do aborto e promovem, assim, a cultura da morte. Né? A gente coloca a cultura da morte como tem vários tentáculos, naturalmente, dentre os quais
o aborto, tá? Que é justamente esse assassinato. Então, primeiro, eu gosto de mencionar sobre isso. Segundo ponto, é sobre a saúde da mulher. Muitas pessoas tentam dizer que a defesa do aborto, ela seja, digamos assim, uma forma de se resguardar, em tese, um direito, entre aspas também, tá? O direito da mulher. Isso é uma outra falácia e é outro absurdo, né? Por quê? Porque não tem como a gente falar num direito de matar, né? A gente não pode chancelar o direito de alguém matar um ser humano que é frágil, que é inocente, vulnerável, né? Até porque sentenciar à morte um inocente é algo que realmente jamais poderia ser previsto ou estar previsto dentro de qualquer ordenamento jurídico. E dentro da nossa própria Constituição, né, é bom lembrarmos que a Constituição, ela veda a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Só que no caso do aborto, o aborto já é uma pena de morte. É a pena de morte de um inocente. De alguém que sequer cometeu qualquer tipo de crime, né? E está lá sendo sentenciado à morte, sem julgamento, sem nada. Ele simplesmente não tem direito à voz, não tem direito sequer de nascer, e aí os promotores da cultura da morte vão lá e chancelam, né, a morte do nascituro, que é o bebê por nascer, a criança, né, enfim, por nascer, e sob essa roupagem, sob essa aparência de, entre aspas, direito da mulher. Então não há esse direito. Não se trata de um direito, porque, como disse, não há direito de matar. Uma coisa é a gente falar, por exemplo, só para deixar claro, né, a legítima defesa, que aí sim é direito natural, decorre do direito natural, porque não é a tentativa de se matar alguém. Né? A legítima defesa, pelo contrário, é a preservação da vida, da sua vida ou a de outrem, né, para repelir um mal justo e grave. Então é natural que exista, né, essa excludente de licitude que se chama legítima defesa, que é muito diferente da questão do aborto. No aborto, primeiro, o bem precioso ali salvaguardado, o bem tutelado é o quê? É a vida humana, que começa na concepção por evidência científica. Então, se o bem ali assegurado, ali preservado, é justamente a vida humana, essa vida humana precisa ser protegida em todas as suas fases, desde a sua concepção. Né? E, no caso, a gravidez não oferece ali nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de risco para a mulher. Então, não há que se falar, em hipótese alguma, em um direito de se matar ali um ser humano inocente. Então, isso é uma coisa que tem que ficar claro. Então, já rechaçando essa tese. E em relação à saúde, né, veja, nunca que o aborto poderia ser enquadrado, poderia ser configurado, embora algumas pessoas tenham dito isso, tenham referendado isso, inclusive o ex-presidiário Lula recentemente apresentou em uma entrevista, né, o detalhe, né, uma pessoa que deveria estar presa, né, tá aí proferindo barbáries, né, inclusive do ponto de vista argumentativo, porque de forma absurda, ele veio dizer que o aborto deveria ser uma matéria, deveria ser uma pauta de segurança, perdão, de segurança pública não, de saúde pública. Né, uma pauta de saúde pública. Por que uma aberração? Porque saúde pública, é o que eu sempre digo, no conceito da palavra, né? Claro, se a gente vai recorrer, por exemplo, aqueles conceitos mais amplos, tem a ver com o bem-estar, etc. e tal, só que é uma forma de combater doenças, combater epidemias, combater, também impedir, né, até mesmo a mortalidade. E não provocar essa mortalidade. E no caso do aborto, existe ali um ser humano que está sendo ameaçado, um ser humano que está sendo violado, né? E inclusive torturado, porque o aborto é uma tortura. É importante dizer, porque tem várias formas, várias modalidades de aborto. Tem aborto por esquartejamento, aborto por solução salina, produção de solução salina. Tem aborto por nascimento parcial antecipado. Então, assim, todos esses, ou então por injeção de substância de potássio. Enfim, todas essas formas, né, são uma tortura, né? É algo degradante, né, para um ser humano. Cris. Pode falar. Tem alguma forma, algum projeto que obrigue as mulheres que, por exemplo, querem fazer o aborto, em caso de estupro, aqueles abortos que não são passíveis de pena, de verem vídeos ou fotos de algum aborto desse tipo? Já se tentou fazer isso? Disso, em alguns países isso tem sim, né? Aqui já se tentou fazer isso, inclusive uma portaria da alçada do Ministério da Saúde, recentemente até, foi muito discutida, foi amplamente debatida, né? Essa portaria, não sei se vocês se recordam dela, no ano 2020, salvo o melhor juízo, essa portaria foi editada ali no âmbito do Ministério da Saúde, e aí o que se tentou fazer? A portaria eu costumava dizer que falava do óbvio, né? Tratava do óbvio. Primeiro, deixava claro que, por exemplo, uma mulher
que quisesse abortar, ela deveria, né, ter acesso, ou melhor, seria facultado, não era nenhuma obrigatoriedade, seria ela facultado esse acesso à ultrassonografia para que ela pudesse ver como é que funciona. Porque é aquilo, muitas pessoas que às vezes recorrem ao aborto, o fazem, talvez, entre aspas, não querendo referendar essa conduta, mas muitas vezes o fazem por motivação, assim, talvez, sei lá, num desespero, fruto, sei lá, de uma gravidez naquele momento indesejada. Veja, agora, nunca a solução poderia ser o aborto, né? Independente da circunstância, né? Fato é que é uma vida humana. Se é uma vida humana, aquela vida precisa ser preservada e protegida. O aborto não pode ser uma solução em hipótese alguma. O aborto não pode ser algo que eu costumo dizer. O aborto ele tem que ser algo impensável. O aborto nunca pode ser uma, entre aspas, uma saída, né? Como algumas pessoas tentam dizer. Uma solução não é. Entendeu? Mas tem pessoas que no auge do seu desespero vão lá e recorrem ao aborto. Por quê? Porque a elas é dado esse caminho. Né? Porque, às vezes, por péssimas influências, né? Ou por essas motivações. Às vezes a pessoa não tem nem noção, por exemplo, sabe que a vida é uma vida humana ali, né? Sabe que é uma pessoa humana, é um ser humano, né? Que está em desenvolvimento. Agora, a pessoa quando não, de repente, não vê, tipo, age até como Tomé, né? Tipo, às vezes a pessoa precisa ver para crer, né? Pois bem, então, o que é a ultrassonografia? Quando a gente vê a ultrassonografia... Oi, Edu, beleza? Obrigada aí pela deferência. Mas, enfim, voltando à questão, quando a pessoa simplesmente ela vê, né, na ultrassonografia, ela tem nesse fato, né, de ter a evidência através dos seus olhos, né, ela está vendo ali, por exemplo, o coração bater, está ouvindo e vendo, né, então os sentidos estão ali à disposição, sendo colocados a serviço, sim, da defesa da vida. Por quê? Porque, por exemplo, entre 16 e 21 dias, né, o coração do bebê começa a bater. Então, quer dizer, a mulher, ela descobre que está grávida muito depois disso. Geralmente é ali com 4, 5 semanas. Então, o coração do bebê geralmente já está batendo quando a mulher descobre que está grávida. Né? Então, independente disso, porque a vida começa na concepção. E aí, por esse impulso vital, aí sim, tem as etapas de desenvolvimento da vida humana. Então, aí tem entre 16 e 21 dias, como eu disse, o coração da criança batendo, aí depois o desenvolvimento do córtex cerebral e por aí vai. Né? Mas só existe um cérebro, primeiro, é um cérebro humano, é importante mencionar isso. Então, trata-se de uma pessoa humana, de um ser humano. Né? E esse impulso vital começa justamente aonde? Na concepção. Então, a gente não pode anular esse fato, não pode neutralizar isso, tampouco invisibilizar o bebê no ventre da sua mãe. Né? Então, a gente precisa observar bem isso. Então, a evidência dos nossos olhos, ao, por exemplo, olhar uma ultrassonografia, às vezes a mulher desperta. Né? Às vezes a mulher está no auge do desespero, mas quando ouve o coração do bebê batendo através da ultrassonografia... Percebe, né? Exato. Ou então ela vê, por exemplo, aquele bebezinho ali formado, que de fato é um aglomerado de células. Gente, nós todos somos, né? Se pararmos para pensar. Né? É um amontoado de células. Nós somos também um amontoado de células. Mas é que assim, trata-se de um ser humano. Né? E é só recorrer aos livros, é só visitar ali os livros de embriologia, né? Para estudar embriogênese, etc., que nós veremos que isso é uma evidência, isso não tem dúvidas. Né, quanto a isso. Já existe, não é uma questão de fato pacífica, é um fato pacífico, né, dentro da medicina, que a vida começa na concepção. E ainda que houvesse dúvida quanto ao marco inicial, jamais poderia ser lícito chancelar a morte. Quer dizer, se tem alguém com dúvidas, você vai... se existe esse benefício da dúvida, vamos supor, né, porque a gente sabe que é uma evidência, mas se houvesse ainda essa dúvida real, né, e uma dúvida sincera, eu entendo que deva vigorar o que a gente chama de indúbio pro nascituro. Da mesma forma que no direito penal se vigora o indúbio pro réu, esse princípio, para colocar em liberdade uma pessoa que se tem dúvidas sobre a sua inocência. Por exemplo, o cara foi preso. Né? Em tese, foi acusado de determinado crime. E aí, num dado momento da instrução probatória, instrução penal, o juiz, o magistrado, ele tem dúvidas quanto à sua inocência. Não sei se ele é de fato culpado ou se ele é inocente. Você vai pagar para ver? Você vai correr o risco de condenar uma pessoa que pode ser inocente? Então, aí, um dúvio pro réu. Então, da mesma forma, se a pessoa tem dúvidas quanto ao marco inicial, não existe essa dúvida porque é uma evidência científica que começa na concepção. Mas se houvesse dúvida, se houvesse uma hipótese, então jamais poderia ser lícito matar e deveria vigorar o indúbio pro nascituro. Então, quer dizer, deixa nascer, deixa se desenvolver.
Mais uma vez, reitero, o aborto, ele é algo que deveria ser impensável. O aborto, ele é algo repugnante, reprovável, do ponto de vista moral e do ponto de vista científico. E, na verdade, em qualquer código de ética de qualquer país no mundo, a gente sabe que o aborto é algo abominável e é um crime. No Brasil, quis o legislador, né, na época da edição do Código Penal, quis colocar o aborto como crime. Então, é um crime, né? Eu diria até que é um crime hediondo, embora não esteja previsto como crime hediondo na Lei de Crimes Hediondos, né, que é a Lei 8072 de 90. Né? Pois eu sinceramente, eu digo o seguinte, embora não esteja previsto na Lei de Crimes Hediondos, eu entendo que o aborto ele é um dos crimes mais hediondos. E tem algum projeto de lei? É um inocente, né? Oi? Tem algum projeto de lei que visa colocar o aborto no rol de crimes hediondos? Sim, na verdade, o Estatuto do Nascituro, do qual eu sou autora, né? Na verdade, tem alguns estatutos do Nascituro, né? Eu fiz na verdade, eu elaborei um Estatuto do Nascituro bastante completo, diga-se de passagem, e aqui sem falsa modéstia e também não querendo pecar de modo algum, querendo parecer soberba, não é isso, não é porque eu fiz que é importante, não é isso, é porque trata-se de uma natureza de algo que é importante, né? Trata-se ali da matéria que é extremamente cara ao povo, né? Então, por exemplo, a gente tem que observar a proteção integral, né, do nascituro. O nascituro precisa ser protegido. E eu, particularmente como advogada, já fiz questão de estudar bastante, né, a legislação vigente no nosso país, os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, a Constituição Federal. Eu, sinceramente, diria que num estado normal de coisas, né, ou seja, nas CNTPs, olhando assim com muita honestidade intelectual e observando a realidade das coisas, o aborto, em tese, deveria ter brecha, em que pese, né, nós tenhamos ali o artigo 128 do nosso Código Penal. Aquilo ali eu defendo que sequer deveria ter sido recepcionado na nossa Constituição, né, porque colide frontalmente com o texto constitucional. E aqui eu explico, né, até para facilitar os leigos no direito. Né? O que acontece? Nós temos, por exemplo, o artigo 128 do Código Penal. O Código Penal ele foi editado em 1940. Então, quis o legislador colocar o aborto como crime. Então, esse é o primeiro ponto. Estava ali na mens leve, no espírito da lei. Né? O aborto é um crime. Primeira situação. Né? Então, isso foi colocado quando a edição do Código Penal. Né? Mas no artigo 128 tem ali o que a gente chama de escusas absolutórias. São o que a gente chama também de excludente de punibilidade. Então, isenta a pena, né, em determinados casos, como, por exemplo, estupro, risco de vida da mulher e também por força da DPF 54, o aborto em caso de anencefalia. Pois bem, apesar disso, por que eu digo que colide frontalmente com o texto constitucional? Porque a Constituição Federal, que nós temos, né, obviamente que nós temos aí, que é a nossa Carta Magna, né, que tem suas premissas e seus princípios constitucionais, né, que deveriam ser muito bem observados e muitas vezes são vilipendiados, como a gente tem percebido por aí também. Né? A nossa Carta Magna ela é de 1988, então houve a Assembleia Constituinte, em 87, em 88 a nossa Constituição foi promulgada. Né? E quando a sua promulgação, ali o que se quis? O que quis no espírito constitucional, o texto constitucional? No artigo 5º, nós temos a inviolabilidade do direito à vida, como cláusula pétrea. Se é uma cláusula pétrea, se trata ali da inviolabilidade, a vida é inviolável. Né? E se o biólogo diz que a vida começa na concepção, então, meu Deus do céu, o que pode fazer o jurista, o operador do direito? O operador do direito tem que seguir aquilo que o biólogo já definiu, que é o marco inicial da vida. Porque, de fato, é ele que tem ali o know-how, né, enfim, a expertise e também a pesquisa, enfim, ampla, né, científica para provar isso. Né? E nós, como advogados, como operadores de direito, etc., nós temos que seguir aquilo que já está como normativa da própria, vamos dizer, dentro da questão científica. Né? Inclusive, eu estou citando aqui um julgado de um ministro da Suprema Corte que chancelava isso. Dizia, olha, o que tem que fazer o jurista? O jurista precisa conceder, né, aquilo que o biólogo definiu como marco inicial da vida. Então, se é quando da fecundação do espermatozoide no óvulo, portanto, ali, por evidência científica, é quando deve ser preservada a vida humana, porque nasce uma pessoa, né? Mas aí então, não tem desde a concepção. nenhuma divergência sobre isso, não? Sobre o início da vida? Porque alguns falam então, que é com concepção, outros falam que é depois de determinado tempo.
Pois Como bem, que fica isso aí? então, cientificamente falando, como eu disse, há essa evidência que é na concepção e a gente olhando ali os mais doutos da ciência, etc., nós, os grandes especialistas, né, os grandes cientistas, nós veremos nitidamente que é desde a concepção. Mas alguns advogam a tese de que seria desde a anidação, ou seja, a partir da anidação, que é quando a implantação do óvulo fecundado no endométrio ali, enfim, né? E a partir daquele momento seria... Só que assim, eu sempre falo, quando que ocorre a anidação? Na primeira semana de gestação. Então, quer dizer, quando a mulher descobre que está grávida, já passou essa etapa, já passou esse período. Então, mais um motivo. Você vai justificar um aborto, né, o assassinato de um bebê, né, algo injustificável. E, como disse, ainda que tivesse dúvida, não poderia acontecer o assassinato. Deveria ter, né, esse direito, né, à vida preservado, que é o que a gente chama de indúbio pro nascituro. Ou seja, na dúvida, você salva o nascituro, você não o condena, você não o sentencia à morte, certo? Enfim, mas voltando aqui à questão constitucional, então, a nossa Constituição de 88 fala da inviolabilidade. Embora não esteja expresso que é desde a concepção, quis, no caso, a ciência atestar isso. Aliás, a ciência já atestou, né, que a vida começa na concepção, que é desde aquele momento que ela tem que ser preservada e ponto final. Então, não tem ressalvas. A Constituição brasileira não apresenta ressalvas quanto a isso. Então, pelo amor de Deus, o Código Penal da década de 1940, né, ele colide com o espírito da lei, ou melhor, com o espírito da Constituição, né, com o que está posto no artigo 5º, que é a cláusula pétrea, que trata da inviolabilidade do direito à vida. Da mesma maneira, os tratados internacionais, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, fala muito bem do momento da concepção, ou seja, a vida humana desde a concepção, que ela diz claramente que tem que haver essa proteção. Da mesma maneira, se a gente for agora em lei infraconstitucional, né, porque no caso o Pacto de São José da Costa Rica, enfim, esses tratados eles têm natureza ali supralegal, né, um status, uma natureza, na verdade, supralegal, né? Pois bem, então assim, se nós olharmos ao pé da letra, é isso. Agora, se nós olharmos também as leis infraconstitucionais, o Código Civil, né, artigo 2º, ele coloca claramente, ele põe a salvo os direitos nascituro. Quais são esses direitos que são assegurados ao nascituro? Por exemplo, o direito ao nome, né? O direito, por exemplo, à herança, né? Os alimentos gravídicos, aquela coisa toda. Então, tudo isso decorre, né, desse direito que está preservado. Então, o nascituro é uma pessoa, e curioso agora, uma coisa também que é importante vocês saberem. Dentro do Código Penal, né, na topografia, né, ali se a gente olha, observa bem, né, a questão dos artigos, a disposição de tudo, a gente vai ver onde está enquadrado o tipo penal do aborto, né? Está ali entre o artigo 124 e 127, né? E 128 trata das escusas absolutórias. Está dentro do título concernente aos crimes contra a vida e, portanto, aos crimes contra a pessoa. Então, tem, na parte especial, os crimes contra a vida e, da mesma maneira, os crimes contra a pessoa. Então, por esse motivo, é óbvio, né, que nós percebemos que o nascituro ele é a pessoa. Não só por essa razão em si, né, do ponto de vista, como disse, topográfico, ali de onde está posto esse dispositivo de lei, né, dentro do Código Penal, da parte especial, mas não só por isso, mas pelo fato também de que onde que começa, né, a dignidade da pessoa humana? Onde que nasce, né, esse princípio da dignidade da pessoa humana? Sabe? Nasce a concepção. A dignidade humana começa na concepção. Né? Não existe esse tubo mágico. Ai, meu Deus, uma coisa se transforma numa pessoa. Eu sempre digo isso. Né? Por quê? Porque as pessoas... Né? Não, é porque tem gente que fala que é uma expectativa de vida. Meu Deus, é vida humana, é ser humano, desde sempre, desde a sua concepção, desde a fecundação ali do gameta masculino e do gameta feminino, desde quando existe a célula ovo, o zigoto. Né? Isso aí é como dizer embriogênese. Se a pílula anticoncepcional também é abortiva. Sim, é abortiva. É abortiva, sim. A pílula anticoncepcional, as pílulas anticoncepcionais, os contraceptivos em geral, tá no nome, né? Contraceptivos, eles impedem a contracepção, mas de que modo? Impedem muitas vezes, por exemplo, a anidação. A pílula de seguinte é isso, impede a anidação. Quando o óvulo, pode até haver, entre aspas, uma dúvida ali, se houve uma fecundação ou não, mas fato né, que impede a anidação. Então, um óvulo teria sido fecundado, mas impede a implantação, né, no endométrio. Então, quer dizer, é abortivo sim. Né? Tem gente que diz que não, né, tenta, desculpa a expressão, passar pano, né, para isso, mas na verdade tudo isso faz parte dessa cultura da morte. Né? É por isso que eu sempre falo, quando a gente defende a vida, a gente tem que defender de forma incondicional, intransigente e negociável. A gente não pode ficar
ludibriando boa-fé de terceiro e achando coisas que possam ser convenientes. Mas, na verdade, no final das contas, chancelando esses argumentos que são também falaciosos, né? Que o outro lado, os abortistas, advogam, né? Essas teses. Enfim, então, a vida humana ela é inviolável. A vida humana ela precisa ser protegida, preservada. É decorrente do direito natural. Portanto, o Estado precisa preservar, proteger, dar em todas as suas espécies, em todo o alcance da vida humana, desde a sua concepção até o seu declínio natural. Né? Isso aí é um fato. Então, o aborto ele é sempre assassinato, o aborto precisa ser sempre repudiado e é um crime. Crime esse que brada aos céus por vingança. Isso é fato. Né? Da mesma forma quando Caim matou Abel. Teve alguém que perguntou aí acima, e no caso de estupros de uma criança, por exemplo, como teve aquele caso da menina de 12 anos que engravidou em um estupro. Aí como que pode ser feito? Primeira pergunta que eu faço, uma provocação no bom sentido. Vamos lá. Deixa de ser assassinato? O aborto, vamos lá, vamos pegar esse caso que é um crime hediondo, o estupro. Né? O estupro realmente é um crime hediondo. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência, né? Qualquer ser humano, né? Obviamente, não só repudia, mas quer, obviamente, todo tipo de combate ao estupro e aos estupradores. Né? Nós queremos que os estupradores sejam punidos com o maior rigor da lei. Né? Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Né? Pois bem, nesse caso específico, o aborto ele deixa de ser um assassinato por ter sido por exemplo, aquela gravidez decorrente, né, de um estupro? Essa é a pergunta que eu faço. A gente sabe que a resposta, eu fiz uma pergunta retórica, né? Não deixa de ser um assassinato. Então, é aquela história, a gente não pode relativizar, a gente não pode criar uma relativização da vida humana. É vida humana, né? Da mesma forma, por exemplo, o estuprador, né, ele tem uma pena, né? Por exemplo, quando a gente olha lá no Código Penal, o estupro de vulnerável, nesse caso do que você citou aí, da menina de 10 anos, ou de 12 anos, enfim, que foram vítimas dessa violência absurda, né? Crime contra a sua dignidade sexual, que é o estupro. E no caso ali, especificamente, estupro de vulnerável, que está tipificado no artigo 217-A do Código Penal. Tem ali uma pena. Agora, não é a pena de morte. Né? Não é a pena de morte. Agora, por que o nascituro ele é sentenciado a uma pena de morte se nem o estuprador teve essa pena? E foi ele o algoz. Não pode transformar a vítima, a verdadeira, no caso, a mulher é vítima, obviamente, mas a outra vítima da história, que é o bebê, né? Como se fosse um algoz. Então, a gente tem que tratar as coisas pelo nome, né? Então, independente da circunstância, fato é que a vida precisa ser protegida. Agora, é aquela história. A mulher, né, que foi violentada, ela realmente, ela pode muito bem, por alguma razão, não querer, né, no caso, assim, vamos pensar, né, como já aconteceu em algumas situações, não querer aquele filho. E aí, o que ela faz? Né, mas ela pensa, bom, eu não quero esse filho, mas eu vou levar a gestação até o final, né, mas vou submeter à adoção. Esse é um caminho. E, inclusive, até um ato de amor, né? Porque é aquela história, a gente não pode nunca tentar invisibilizar a vida humana, né? Negar aquele direito à vida do nascituro, do bebê, que não cometeu crime algum. O bebê que é, de fato, o ser mais inocente. Um ser humano, inclusive, que não tem voz, né? E que nós precisamos ser essa voz para defendê-los, como eu sempre digo. Então, o bebê, ele nunca é um culpado. Ele não pode ser tratado como tal, né? E muitas vezes é o que acontece. E como disse, por mais que a circunstância seja deplorável, lastimável, triste, hedionda, o aborto ele é ainda mais hediondo, porque é um ser humano que não tem como se defender sozinho. Então, é sempre o assassinato. Não há como nós relativizarmos esse direito à vida. Se nós o fazemos, ou se nós o fizermos, nós estamos aplaudindo, ainda que indiretamente, a promoção da cultura da morte. Então, independente da circunstância, verdade seja dita, o aborto é um assassinato sempre. Agora, qual é o caminho? O que pode ser feito? Uma mulher, e inclusive já tem projeto que trata dessa matéria, né? De autoria minha, inclusive, né? Por saber que muitas mulheres acabam não querendo aquele bebê, né? Claro que muitas, depois que têm o bebê, que optam pela, enfim, levar a gestação até o final, muitas até depois que tem o bebê, que o bebê nasce, em vez de submeter à adoção, elas mudam de ideia e resolvem ficar com aquela criança, até por um ato de amor, né? Mas outras decidem, né, submeter à adoção. E aí nós fizemos até um projeto de lei, que é o 1938 de 2021,
que trata do estudo da entrega legal. Na verdade, já existe uma lei que é a entrega legal, né, e que muitas pessoas desconhecem. Muitas pessoas parece que fazem questão de, ou então de excluir, fingir que ela não existe. Né? O que é essa entrega legal? Porque é aquela história. A mulher, às vezes, quando foi violentada, o que ela faz? Ela recorre ao hospital para que ela possa ser submetida ao procedimento do aborto, né? Geralmente é a primeira coisa que fazem quando ela chega no hospital. Mas ninguém diz a ela que ela pode levar aquela gestação até o final, que ela pode, inclusive, ter subsídios, né, que podem ser dados a essa mulher para que ela possa levar a gestação até o final e depois submeter a adoção dentro da entrega legal. E que isso não é crime. Pelo contrário, como eu disse, é um ato de amor e de misericórdia também, né? Enfim, então, nós temos esse projeto para facilitar essa comunicação, para que seja fixado nas repartições públicas, em geral, os hospitais, né, públicos e privados, esse cartaz com esses dizeres de que, olha, não é crime a entrega legal. Pelo contrário, tá no nome, é entrega legal. Então, a mulher pode submeter a adoção e até de uma forma, vamos dizer, certamente, assim, facilitada, porque, infelizmente, a gente vê que a questão da adoção muitas vezes é burocrático demais no nosso país, né? Mas tem que ter medidas, né? A gente tem buscado isso. Medidas para desburocratizar, porque tem muitas crianças na fila de adoção e muitas famílias acolhedoras, querendo acolher mesmo, querendo abraçar aquela criança. Eu mesmo conheci, no episódio lá da menina de 10 anos, né, que estava com a gestação já em idade avançada, né? Ela estava com um bebezinho de quase 23 semanas e ainda assim insistiram no aborto, né? Insistiram no aborto, sendo que ela deu à luz, só que ela deu à luz um bebê morto, porque mataram o bebê, né? Por injeção de uma substância de potássio no coração do bebê. Então imagina o quanto que aquele bebê sofreu, né? Sendo que a gente sabe por aí, né, vários casos de mulheres que têm filhos com 6 meses, né? Ou seja, que têm filhos prematuros e estão aí, graças ao bom Deus, tiveram seu direito à vida preservado e estão aí, né? Embora tenham nascido prematuros, né? Que tiveram todo o zelo, todo o cuidado, né? Agora, aquele bebê daquela menina, né? A menina, obviamente, ela passou por uma situação de violência gravíssima e ela precisa de subsídios, ela precisa de acolhimento, claro, ela precisa de que alguém chegue e abrace a vida dessa menina, né? E também proteja não só a vida dela, mas também do bebê que estava ali. Eram 2 crianças. Eram 2 crianças. Só que aquela história, né? É um bebê, né? Que esse ser humano inocente está sendo aí absolutamente quase considerado culpado por algo que ele não cometeu, né? Então, daí a gravidade, né? E a hediondez. Por isso que eu disse que o aborto, eu entendo que ele seja ainda mais hediondo do que o estupro, né? Embora ambos sejam lastimáveis e absolutamente repugnantes, né? Então, ter políticas públicas, buscar políticas públicas que a gente possa trabalhar para defender a vida humana, né? Defender as 2 vidas, inclusive, da mulher e da criança, isso aí é uma questão necessária, premente. É fundamental que nós façamos isso. É fundamental que a gente tenha esse olhar zeloso com a vida humana. Porque se a gente permite, ainda que tacitamente, que um ser humano inocente possa ser submetido a procedimento abortivo e, obviamente, que vá a óbito, né? A gente está sendo cúmplice de assassinato. É isso, né? É isso. Então, é muito triste. E como que funciona esse projeto da entrega legal? Depois que nasce, quais são os procedimentos que a mulher deve ter? E precisa de autorização do pai, porque às vezes também ela tem uma vontade só da mulher de abortar e às vezes o pai quer ter o filho e a mulher quer abortar. Tem esse problema também, né? E é curioso, né? Vamos supor, vamos pegar um caso que não seja do estupro, né? Um caso, sei lá, de uma possível gravidez indesejada, né? Às vezes o homem quer a criança, mas a mãe não quer a criança. E aí, nessa hora, a opinião do homem parece que é anulada, né? Parece que elas fazem questão de ignorar, né? Porque é meu corpo, minhas regras. Elas sempre falam isso. Esse é o lema do movimento feminista. Elas vociferam, né, dizendo meu corpo, minhas regras. Mas isso aí é uma grave falácia, né? Porque eu sempre falo isso também. Que, primeiro, o bebê é um outro corpo, embora esteja ali hospedado, abrigado dentro do ventre da sua mãe, né? A mulher, no caso, é um corpo, o bebê é outro corpo. E são outras regras que estão regendo aquele corpo. Tanto que, como citei, o artigo 2º do nosso Código Civil trata, põe a salvo, no caso, né, no caso, os direitos de nascituro. Eu até tenho um outro projeto, fazendo referência antes que eu esqueça de mencionar, um outro projeto para colocar o marco, né, da personalidade justamente desde a concepção. Então, assim, na verdade, a personalidade jurídica começa na concepção e isso aí é uma defesa nossa. A gente tem um projeto dessa natureza.
né? E eu acho que seria fundamental se nós fizéssemos isso, que aí debelaria muitos erros, inclusive interpretações espúrias que nós temos por aí, até vindas, muitas vezes, de magistrados que tentam fazer contorcionismos jurídicos para chancelar até mesmo a questão do aborto, né? E aí buscam, né, brechas na lei, etc., para tentar só corroborar com o assassinato intrauterino, que a gente chama, né, que esse é o nome real para o que a gente conhece, entre aspas, por aborto. Mas, enfim, em linhas gerais, muitas vezes a mulher, ela deseja abortar, mas o homem não quer. E aí parece que o homem, né, enfim, a sua vontade, né, o elemento volitivo, ou seja, a sua vontade mesmo, ela é absolutamente ignorada, né? Muitas vezes porque essas mulheres, essas feministas, muitas vezes ignoram, né? E aí, mas em compensação, se acontece o oposto, aí eles chamam de aborto masculino, né? Ou seja, como se o homem também... E que, de fato, infelizmente, né, a gente sabe que tem pais que abandonam mesmo, que é um absurdo, né? Algo trágico, que é o abandono que muitas vezes alguns homens acabam provocando, praticando, né? Que também, eu digo que são igualmente reprováveis, tá? Mas, enfim, em relação à entrega legal, o que nós temos que ter em mente é o seguinte. Primeiro, que não é crime, né, a mulher submeter à adoção. Vai passar por um rito natural, tem que passar por um procedimento, né? Agora, tem famílias que, mesmo cientes de que, por exemplo, aquela gravidez foi fruto de estupro, tem famílias que desejam acolher aquela criança. Foi o caso da menina, né? De 10 anos, que, no caso, foi estuprada. A menina que estava grávida, né? Tinham famílias querendo adotar aquela criança e dizendo, olha, leva a gestação até o fim, né? Mas não mata o bebê, tipo, falando, no caso, publicamente, né? Não permitam que esse bebê seja morto, né? Enfim, e querendo acolher, abraçar aquela vida humana, aquele bebê, né? Mas, infelizmente, o que nós vimos foi o oposto. Nós vimos a menina dando à luz, sim, mas dando à luz um bebê morto, né? Mas ela passou por todo o procedimento. Então, eu fico me perguntando, sabe? Se tivessem feito, né, a cesárea, por exemplo, como fizeram, né, ia nascer prematuro, mas ia nascer com vida, né, provavelmente. Agora, injetaram uma substância, né, que a criança provavelmente sofreu demais, porque foi no coração da criança. Imagina, isso é tortura. Né? E tem gente que fala aí, torturadores. Torturadores são essas pessoas que aplaudem esse tipo de assassinato. Né? Então, realmente é algo trágico, muito triste mesmo. E que aplaudir isso, né, passar pano para isso, é simplesmente ser cúmplice, sim, de assassinato. Né? Porque o aborto é um assassinato. Preciso fazer referência a isso. Eu queria te perguntar agora sobre a ideologia de gênero. Como é que estão as suas pautas lá no Congresso sobre ideologia de gênero? Se tem alguma pauta de esquerda lá já para enfiar isso goela abaixo do povo? Olha, a questão de gênero, né, sempre assim, esteve em pauta, vamos dizer assim, no Congresso Nacional. Há diversos projetos de lei que trazem no seu conteúdo matérias que envolvem a ideologia de gênero, que tratam da ideologia de gênero, só que, infelizmente, o que a gente tem é uma grande incompreensão por parte de muitos, inclusive parlamentares. Muitas pessoas falam que são contra a ideologia de gênero, mas não a entendem. Não entendem o que significa, né? E aqui, muito em linhas gerais, de uma forma assim, bastante sintética, né? O que a gente precisa compreender? Bom, o sexo a gente sabe que é biológico. E o que seria o gênero? Né? Na lógica, ou melhor, na linha de raciocínio, porque eu entendo que seja racional, mas vamos lá, na linha de, entre aspas, raciocínio, nessa ótica, né, dos ideólogos, exato. Seria a construção sociocultural. Isso seria o gênero, em tese, né? Seria o devir. Algo fluido, como se a pessoa nascesse, entre aspas, neutro, um ser humano assim, sexualmente versátil, indefinido, né? E pudesse escolher ao longo do seu tempo, conforme o bel prazer, pudesse escolher aquilo que ela se identifica. Então, é basicamente isso em linhas gerais. Agora, isso aí é uma anulação, é uma negação e é um divórcio da biologia, né? Porque o sexo, ele é da natureza, ele é biológico, né? Naturalmente falando. E o gênero, ele seria algo fluido, né? Até mesmo quando a gente fala de gênero, a gente lembra muito de quem? Judith Butler, né?
A gente lembra feministas. Das feministas, mas assim, em especial aqui, a gente lembra da Judith Butler, que foi uma das grandes teóricas, né, de gênero, né? Ela escreveu, inclusive, um livro, Feminismo e Subversão da Identidade, né, e também tem outros que tratam ali até do grau de subjetivismo que é isso, né? Ela diz que tudo é discurso, inclusive o sexo para ela é discursivo. Então é um negócio, assim, até às vezes difícil de compreender. Eu tive que ler o livro 2 ou 3 vezes para poder tentar compreender ali o que ela está querendo dizer, porque é uma coisa tão assim, chega a ser lunático o negócio, sabe? Que realmente, assim, a gente percebe que, no fundo, é isso, é uma pauta ideológica, mas no fundo mesmo, é uma agenda de poder. Né? Eles querem instrumentalizar pessoas, grupos, para favorecer uma agenda política ideológica. Esse é o ponto. Né? E aí colocam todo mundo no mesmo balaio. Inclusive, eles pegam os homossexuais e colocam no mesmo balaio, sendo que gênero é outra coisa. Uma coisa é o homossexualismo, homossexualidade, na verdade. Tipo assim, uma pessoa que, sei lá, tem, enfim, sei lá, é mulher e tem atração sexual por outra mulher. Isso é a pessoa que é homossexual, tem atração por pessoas do mesmo sexo. A outra coisa bem diferente é o gênero, que a pessoa não sabe nem o que ela é. Tipo assim, a pessoa o que? Não sei, depende do dia. Né? Uma coisa que realmente não é algo fluido, né? Isso é a tal da agenda de gênero, que é chancelada, referendada e muito praticada por muitos ideólogos e que usam ali a teoria, por exemplo, levada a efeito pela Judith Butler, né? Que diz que não existe uma identidade de ordem metafísica, mas existem múltiplas, né, identidades, tantos quantos indivíduos existirem. É basicamente isso. Então, em linhas gerais, é isso que é a ideologia de gênero. Mas por que eu falei que muitas pessoas dentro do Congresso mesmo, ou até mesmo na sociedade, muitas pessoas falam contra a ideologia de gênero, mas talvez não saibam. Muitas pessoas atrelam, né? A erotização precoce, hipersexualização. De fato, podem ser decorrências, mas veja, é algo muito maior. É uma agenda, né? Que é global também, né? Enfim, até aqui, acabei de ler aqui, esse feminismo acabou com o feminismo radical, o marxismo. Na verdade, a ideologia de gênero é o rosto do feminismo radical. Né? Então, a gente não pode desvencilhar uma coisa da outra, porque é sim o rosto do feminismo radical. Tanto que se a gente olha para o movimento feminista, com as suas fases, suas gerações, né, entre aspas, a gente vai ver, por exemplo, a primeira geração com uma determinada, entre aspas, pegada, né? Ou seja, com uma linha, né? O segundo foi aquela foi bem de ordem marxista mesmo, a linha muito marxista, né? Influência marxista. E já a terceira, que é bem a linha ali da Judith Butler, né? Também Berenice Bento e outras mais, né? Que falam até mesmo do essencialismo estratégico, aquela coisa toda, tem um grau de subjetivismo também muito grande, né? São teorias de desconstrução da própria identidade. Isso aí é a terceira fase, a terceira geração. Então, como disse, a ideologia de gênero nada mais é do que isso. O rosto, né? A face desse feminismo bem radical. Né? Embora haja essa incongruência até mesmo dessas teorias anteriores, né? Do movimento feminista. As teorias contundentes que antes falavam do sujeito mulher, né? Falavam muito da identidade feminina. Né? E a partir da Berenice Bento, Judith Butler, na verdade, antes, já muda um pouco essa vertente. E aí, tanto que tem uma frase, né, muito célebre não, mas, enfim, muito conhecida da Berenice Bento, em que ela está participando de um debate, né, salvo engano, seminário, na verdade, seminário queer, né? E aí ela diz o seguinte: nós sabemos que não existe mulher, né? Mulher, na verdade, é um símbolo de luta para avançar uma agenda. Ela diz isso, né? Fecha aspas. Uma construção. Então, ela deixa claro, exatamente, que é uma questão construcionista, ou seja, construtivista, perdão. Uma construção social e cultural. Então, essas pautas, elas tramitam no Congresso Nacional. Muitas vezes, algumas pessoas, alguns grupos ideológicos fazem o quê? Fazem questão de colocar gênero. E dizem que isso é sinônimo de sexo, mas isso é uma mentira. Quando a gente estuda a história da ideologia de gênero, a gente percebe claramente que trata-se, como eu disse, de um conteúdo absolutamente ideológico, que muitas vezes é contrário, na verdade, é contra a mulher, em grande medida. Vídeo que a gente está observando por aí, nos esportes, né? Transgêneros que estão usurpando o mesmo lugar da mulher, se colocando no lugar da mulher, né? E tem uma questão de força também,
né? Porque a mulher muitas vezes fica em desvantagem, né? Quando o transgênero ocupa o seu lugar. Então, é uma forma até de escantear para uma mulher, e só não percebe isso quem não quer. Né? Então, além de tudo, ainda nós temos uma absoluta incoerência e são incongruências que a gente percebe. Mas tem gente que está aí aplaudindo, né, a ideologia de gênero como se fosse uma mera luta contra o preconceito. Isso é outra falácia. Essa é a aparência. A aparência é a luta contra o preconceito, mas o conteúdo é ideológico. O conteúdo é justamente a subversão da identidade humana, é a anulação da biologia, e é isso, né? Basicamente, a anulação do binarismo, por assim dizer, né? Enfim, do sexo, né? Então, essas pautas, obviamente, nós combatemos dentro do parlamento. Tudo aquilo que tentam colocar de ideologia de gênero, a gente trabalha para combater, né? Porque são pautas que, obviamente, a própria população em geral é contra, né? A população, em sua grande maioria, é contra essas pautas que são nefastas. Né? São ideologias que muito mais escravizam o ser humano. E anulam mesmo, essencialmente, o próprio ser humano, se nós pararmos para pensar. Mas que desconstrói a identidade humana. A intenção final disso seria para quê? Na verdade, o bojo central, toda. Eu acho que assim, eles trabalham com a desconstrução para, no fundo, ensejar uma destruição. Né? Uma destruição que implica, né, na destruição da família, né, que implica destruindo a família, destruindo a própria sociedade, destruindo o próprio ser humano. Né? Basicamente é isso. Inclusive, vou aproveitar aqui a live para recomendar aqui o livro, vocês devem conhecer. Esse livro aqui foi organizado pela deputada estadual Ana Campagnolo, de Santa Catarina, e eu tive a honra de participar aqui como uma de suas autoras, ou seja, coautoras, né? Porque eu escrevi um artigo, eu colaborei, na verdade, fui colaboradora com o livro, foi organizado, foi idealizado pela deputada Ana Campagnolo, né, como vocês podem ver, Guia contra Mentiras Feministas, e o artigo que eu escrevi está na página 155, e o título é A Teoria de Gênero é Necessária para Acabar com o Preconceito. Isso aqui é a falácia que eu desconstruí, né? Então, assim, a Ana Campagnolo, quando pensou nesse livro, ela colocava pílulas, né? Ou seja, ela colocava ali frases que são reverberadas na sociedade, como se fossem verdadeiras, e aí cada autor, né, do artigo ia lá para apresentar os argumentos contrários, ou seja, para combater aquela mentira, aquela falácia. Então, a mentira que ela colocou para mim aqui, para eu desconstruir, era essa. A teoria de gênero é necessária para acabar com o preconceito. E aí eu escrevi, né, esse artigo, está na página 155 desse livro. Então, tem, inclusive, quem quiser, está à venda com promoção na minha livraria, Livraria Tonieto. Enfim, quem quiser, comprar, ler, eu estou na própria livraria da própria Ana Campagnolo, fiquei muito à vontade, porque eu acho que é um livro, assim, muito interessante e necessário, porque a gente lida com mentiras o tempo todo e a gente precisa saber responder. Mas a gente só vai responder, ou melhor, a gente só vai combater as mentiras se a gente souber a verdade. A gente combate a mentira como? Pregando, né, a verdade, pregando e propagando a verdade. Mas a gente precisa conhecer a verdade, para que ela nos liberte e para que a gente possa também propagá-la. Né? Então, nesse caso específico, é necessário o estudo. Por isso que eu sempre falo, olha, falar de ideologia de gênero não é simples. Porque todo mundo acha que é uma coisa, mas a gente vai conversando um pouquinho além e vê que as pessoas, no final das contas, estão confundindo conceitos. Então, peraí, temos que estudar, temos que ver as fontes primárias, temos que ir além, né, para poder desnudar isso e apresentar a verdade dos fatos. E restabelecer, claro, essa verdade. É isso. E como que a gente pode denunciar essa doutrinação ideológica dentro de escolas, dentro das próprias igrejas, né? A Igreja Católica, com muitos sacerdotes da teologia de libertação que estão colocando isso dentro da fé católica, dentro das igrejas evangélicas também tem, e outras religiões. Então, qual a dica que você dá para esses fiéis e para os pais que têm visto essa doutrinação dentro das escolas? Por onde começar? Primeiro, como fazer? Então, em primeiro lugar, eu acho que assim, é fundamental que as famílias estejam atentas. Né? Por que eu falo isso? Porque, às vezes,
a ideologia de gênero entra na nossa casa pela televisão. Então, se a gente não ficar atento ao que os nossos filhos estão consumindo, seja na internet, seja na televisão ou por qualquer outro meio, seja televisivo, teatral, qualquer coisa, enfim, a gente acaba sendo refém, ficando refém. Então, eu acho que primeiro é chamar a atenção das famílias para que não terceirizem nunca a educação dos seus filhos e para que estejam atentas, né, ao que os seus filhos estão consumindo, tá? Então, esse é o primeiro, eu diria até a primeira exortação do bom sentido da palavra, às famílias, para que as famílias entendam que a questão da educação é uma missão sagrada, né? É uma missão fundamental, primordial, né? Se a gente educa bem os nossos filhos, eles vão ser boas influências na sociedade. Eles vão influenciar gerações, inclusive. Agora, o que não pode acontecer, em hipótese alguma, as famílias, os pais, na verdade, o pai, a mãe, muitas vezes fecharem os olhos para o que seus filhos estão consumindo e aí eles vão se tornando cada vez mais vulneráveis e reféns desse conteúdo ideológico que nós vemos por aí, tá? Então, acho que o primeiro ponto é isso, chamar a atenção das famílias e que as famílias arroguem para si e voltem para o seu protagonismo na educação dos seus filhos. Então, o protagonismo na educação dos seus filhos eu diria que é crucial, porque é a linha mestra, é a linha condutora, né, para que a gente tente blindar a nossa família, a nossa casa, os nossos lares, para que esses conteúdos, não é que eles não venham sobre as nossas casas, porque, infelizmente, a coisa está tão escrachada, com perdão da expressão, né? Tá tão escrachada que é difícil, né? A gente precisa estar ali com um guarda-chuva, com um escudo, né? Para tentar impedir que venha de forma tão voraz sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Mas a gente precisa trabalhar com compromisso com a verdade. Então, eu sempre digo, o nosso compromisso moral é com a verdade. Então, a gente precisa instruir bem os nossos filhos, educá-los bem, ensiná-los, instruir, que eu falo, é levar o conhecimento, mostrar para eles, não deixar que a televisão faça isso por nós, que, sei lá, o professor mesmo faça por nós. Não subvertamos, né, o nosso papel. Não permitamos que se subverta o nosso papel, ou se perverta esse papel da educação. Por isso que eu falei, a gente tem que trazer de volta o protagonismo da educação para os pais. Os pais educam os filhos. A escola é colaboradora, a escola é parceira da família, mas a escola não pode usurpar o papel e a competência da família, porque senão as coisas estão desordenadas, né? Tem uma ordem natural para cada coisa, sabe? Então, é fundamental que a gente faça isso, que a gente observe que a linha mestra, a linha condutora tem que ser qual? Os pais observando a educação dos seus filhos, educando bem os seus filhos, os pais tendo esse zelo nessa educação, instruindo os seus filhos, né, para que eles sejam, de alguma forma, amparados e blindados para que quando as ideologias, ou então até mesmo as influências externas, exógenas, né, vierem sobre os filhos, que eles já estejam bem instruídos e que eles já saibam como se defender também. Porque o problema é esse, às vezes a gente fica com aquele purismo de não vou tocar no assunto. Também não dá para ser assim. A gente tem que ter, eu sempre gosto de mencionar São Tomás de Aquino, né? Porque ele, como doutor Angélico da Igreja Católica, ele fala muito, né, sobre o justo meio. Até pegando a linha aristotélica e tudo mais, aristotélico-tomista, filosofia aristotélico-tomista, o justo meio, o caminho da temperança, o caminho da prudência. Nossa, a prudência é uma de todas as virtudes. Então, assim, temos que ter esse equilíbrio. Agora, a gente não pode nem deixar de falar e também nem falar de uma forma assim, sem qualquer tipo de cuidado. Ainda mais que são crianças. Então a gente precisa, nós temos que apresentar o conteúdo, né? Nós é que temos que conversar com os nossos filhos. A gente não tem que deixar que os outros, por exemplo, falar sobre sexualidade. Isso aí é uma competência que cabe aos pais, meu Deus do céu. Os pais têm que falar para os filhos, conversar com os filhos sobre isso. Não é a escola ensinar, né? Não é a escola tudo bem, por exemplo, na aula de biologia é natural que se fale sobre alguma coisa nesse sentido. Contudo, educação sexual, isso é um erro tá na sala de aula, sabe? Porque educação é competência da família. Então, a escola, sim, vai ter aula de biologia, vai ter aula de português, história, geografia, ok. Agora, quem tem que educar nesse sentido, dentro da moralidade, etc, e tudo mais, é a família. Só que as coisas hoje em dia estão desordenadas, está tudo fora do lugar. A família terceiriza para a escola, né? A escola, muitas vezes, se arroga no direito de invadir a esfera de competência da família. Não estou generalizando, tá? Deixando claro. Estou falando aqui de uma forma muito, assim, abrangente, contudo, não generalista, tá? Porque, em hipótese alguma, a gente pode generalizar, porque senão estaria incorrendo uma grave injustiça
porque nós temos exceções, nós temos boas e honrosas exceções, né? Quanto a isso, professores excelentes que de fato cuidam e do seu papel, sabem o seu papel. Minha mãe, por exemplo, é professora, sabe? Minha família é cheia de professores, eu sei que são professores zelosos, que sabem o seu papel dentro da sala de aula, né? Agora, não cabe o professor se colocar no lugar do pai e da mãe, né? Enfim, então a gente tem que saber o nosso papel. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é a gente ter o protagonismo da educação das famílias, para as famílias. Segundo, é a gente comunicar, saber comunicar o conteúdo, saber conversar com os filhos, usar as palavras corretas, de uma forma bastante séria, didática e verdadeira. Não dá para a gente também subestimar os nossos filhos. Porque, às vezes, a pessoa vai falar de um conteúdo que é tido como espinhoso. Exemplo, já aconteceu algumas vezes. Eu vou dar um exemplo do meu irmão. Eu tenho um irmão que hoje está com 16 anos, né? Ele, quando ele estava lá com, sei lá, uns 8 anos de idade, foi até curioso. Ele chegou, 8, acho que até menos, talvez 5. Não lembro quantos anos ele tinha, não, porque já tem muitos anos isso. Ele chegou para mim e falou assim: você disse que Deus criou o homem, né? Ou seja, Deus nos criou. Eu falei, sim, verdade. Aí ele perguntou, olha a pergunta entre aspas, não é espinhosa, mas assim, ele perguntou, mas como é que eu vim do meu pai e da minha mãe? Né? Assim, a criança, às vezes, tem umas perguntas que talvez deixem a gente desconcertados no primeiro momento, né? A criança tem uma capacidade de raciocínio própria, né, deles ali e tal. Então, assim, a gente tem que ter toda a tranquilidade para explicar. A gente não pode simplesmente, não sei responder e dane-se, desculpa a expressão. Não, a gente tem que sentar, chegar junto, apresentar a resposta e sempre amparado na verdade. A gente não pode mentir para os nossos filhos. Né? Desculpa falar dessa forma, o que eu vou falar agora, mas assim, aconteceu uma situação também. Uma menina, né, uma jovenzinha, entrou no banheiro, a mãe estava menstruada, né? E aí ela viu o sangue. A menininha, acho que ela tinha uns 7 anos de idade. Aí o que a mãe respondeu para a filha? A menininha de 7 anos perguntou: mãe, o que é isso? Você está machucada? Aí ela, minha filha, me machuquei. Meu Deus do céu. Não pode. Sabe, não pode fazer isso, porque é uma mentira. Né? Assim, a menstruação é algo natural da mulher. Tudo bem, assim, são fases, né? Mas assim, a criança fez uma pergunta. Você não vai apresentar uma resposta falsa. Não pode apresentar nem uma meia-verdade, nem uma resposta falsa. Porque quando ela descobrir a verdade, ela pode, de repente, até ter um apreço pela mentira, porque isso foi incentivado pelos pais. Então, assim, nós temos que, como pais, né? Como pais e mães, né? Vamos dizer assim, nós temos que sempre, vamos dizer assim, jogar com a verdade. Temos que falar a verdade, independente do qual conteúdo for. Né? Agora, como disse, tem formas de você apresentar a verdade. Né? Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho que diz o seguinte: não se deve impor a verdade sem a caridade, mas jamais sacrificar a verdade em nome da caridade. Então, assim, em nome do respeito humano, etc., você não pode sacrificar a verdade. Você tem que falar a verdade. Mas você tem uma caridade também para você fazê-la. Né? Ou seja, para você apresentar a verdade em si, né? E objetivamente falando. Então é isso. Então, em relação aos conteúdos ideológicos, né, como rechaçá-los? Primeiro, conhecendo a verdade. Segundo, instruindo bem os nossos filhos, tentando blindá-los da melhor forma possível, para que eles também tenham as respostas para ensinar e instruir outros que talvez não tenham, estejam sob o véu da ignorância, né? E denunciar, sim. Quando o filho chegar dentro de casa com algum conteúdo ideológico, que seja algo que não seja de matéria para ser dado numa sala de aula, que o pai também tire satisfação na escola, porque é fundamental que haja essa denúncia também. Até porque, como eu falei, não pode haver uma subversão dos papéis. Né? A família tem que... ou melhor, a escola tem que ser colaboradora da família. Agora, quem compete educar primariamente? É a família, a competência primária é da família. Então, a escola tem que respeitar isso. Então, a matéria de ordem, vamos supor, moral, sexual, etc., isso aí a família tem que discutir dentro de casa, com a criança, etc., né? A escola tem que dar os conteúdos, português, matemática, história, geografia, biologia, mas assim, de uma forma também equilibrada, né? Porque senão, imagina, educação sexual na escola, isso não existe. Quer dizer, não é que não existe, existe, mas eu digo assim, é errado, né? É errado porque é uma subversão. Então, é isso, né? É trocar, né, os papéis das coisas, das tarefas, né? Enfim. Não vou tomar seu tempo mais não, Cris. Já temos 1 hora de live aqui. Deve estar cansada já, né? Só tem mais uma pergunta que fizeram aqui. Perguntaram se você tem interesse de candidatar à presidência algum dia. Nenhum. Zero.
sem condição, entendeu? Aguenta. Sem condição. Eu não vejo em mim nenhuma vocação por executivo, tá? Eu me refiro à prefeitura, governo e presidência, né? Eu acho Executivo, que, assim, né? eu acho, assim, pelo que, obviamente, as pessoas falam comigo, né? E também pelo que tem se demonstrado, e eu percebo, humildemente falando, né? Eu até, sim, acho que tem uma vocação política, né? Que tem se demonstrado. Contudo, a minha vocação política, eu acho que ela está muito adstrita ali ao campo do parlamento mesmo. Eu não me vejo em outras funções, para ser sincera. Eu não me vejo em nenhuma função do executivo. Eu não consigo, assim, me imaginar no executivo, entendeu? Eu não acho que eu tenha essa vocação. Eu acho que minha vocação é mesmo legislativa. Eu não tenho nenhuma e qualquer pretensão nesse sentido. Na verdade, eu não tinha nem pretensão de ser deputada, né? Enfim. Mas aprove a Deus que eu fosse eleita. E é isso. Estamos aí para tentar fazer um bom trabalho, sempre visando o bem comum, que é o objeto da política, resgatar os nossos princípios e valores que são tão caros e são inegociáveis. E é isso, né? Algumas pessoas me perguntam, você vai concorrer de novo? Aí eu digo, eu estou pré-candidato ao cargo eletivo de deputada federal, ou seja, eu vou concorrer e está nas mãos de Deus, assim, eu não estou, assim, assim, a gente não pode nunca ficar preocupado, né? É claro que as preocupações são naturais do ser humano, mas, assim, eu penso sempre que tudo vai ser consequência do meu trabalho, né? Então, as pessoas que confiaram em mim pelo voto, quando eu fui eleito em 2018, elas também terão a chance de, entre aspas, me fazer passar pela prova no próximo, desse ano, na verdade, entendeu? Então, está nas mãos de Deus, né? Então, eu estou pré-candidata, né, a deputada federal, e o nosso objetivo é sempre fazer o melhor, né, e servir a população, né? E é isso. E conta com a gente aí nessa sua candidatura aí, que a gente tem muito a ver com você aqui, Cris. Eu agradeço demais por ter participado com a gente, dado essa oportunidade do pessoal saber um pouco mais sobre aborto e sobre a ideologia de gênero. Tem mais alguma consideração para fazer? Falar com o pessoal aí? Não, só queria mesmo agradecer imensamente aí pelo espaço, né, pelo convite. Aceitei prontamente, porque sei que é sempre importante a gente ter uma relação próxima, seja com o nosso eleitor, seja com as pessoas que acompanham, né, o nosso trabalho à distância, porque tem muitas pessoas também que são de outros estados, que não Rio de Janeiro, ou então, mesmo que tenham votado em outros candidatos, não tem problema algum, né? Isso não diminui a minha responsabilidade perante o povo, em hipótese alguma. Pelo contrário, eu tenho noção de que eu fui eleita em 2018 para representar o povo brasileiro e para fazer o meu melhor, né? Então, humildemente, é o que eu tento fazer, né? Apesar das minhas inúmeras falhas, né? Porque somos seres humanos falhos e pecadores, né? Mas sempre tentando acertar, né? Isso aí que eu queria mencionar. E agradecer mais uma vez a vocês que nos acompanharam. Estou sempre à disposição. Se puderem, me acompanhem nas redes sociais. A gente está sempre buscando prestar contas do nosso mandato, ouvir críticas, receber demandas. A gente está aqui para isso mesmo. Tá? Então, contem comigo, com o meu humilde trabalho, com o meu humilde serviço aí à população. Eu agradeço demais a você e a gente aguarda aqui no dia 11 de junho para falar um pouco mais para o pessoal. A gente está aguardando umas 500 pessoas aqui em BH. E seria um prazer ter você aqui com a gente. Para mim vai ser também um prazer enorme. Se Deus quiser, estaremos. Agradeço, viu? Vou encerrar a live aqui. Pessoal, muito obrigado quem participou aí. Obrigado, Cris. Eu agradeço a assessoria dela também, que fez essa ponte. Me ajudou bastante. Deixa eu dar um salve aqui rapidinho pro meu professor que acabou de entrar, Giovanni Moraes, grande professor de Direito Penal, Processo Penal. Inclusive, tem excelentes dicas jurídicas para quem está fazendo OAB aí. Então, fica aqui, né, a minha recomendação para que quem quiser, quem for da área do direito principalmente, que o siga, né? Siga lá o professor Giovanni Moraes. Sensacional. Um beijo, professor. E um beijo para vocês todos, né? Obrigado pela participação na live aqui. E mais uma vez, obrigado pelo convite. É isso aí. Deus abençoe. Muito obrigada. Deus abençoe. Muito obrigado também. Amém.